15 de novembro é uma data muito simbólica para o Brasil. Para quem está no Brasil, para quem vive no Brasil, para quem nasceu no Brasil, porque a gente teve, no final do século XIX, início do século XX, a gente teve uma revolução no final do século XIX. Eu acho que eu posso dizer esse termo para você. Que tivemos no Brasil foi uma revolução no final do século XIX, onde o povo, junto com outras pessoas, deportaram. Eu posso dizer assim esse termo, deportaram o imperador do trono, e no dia seguinte a este dia, essas pessoas foram enviadas de volta para Portugal em um navio. Você que está me assistindo e vendo aí, meu querido, me vendo aí do outro lado do seu celular, temos muitas coisas para refletir sobre essa deportação. Porque o povo estava insatisfeito com o controle e a exploração de Portugal em terras e local que não eram deles, que eram dos indígenas. Eles trouxeram escravos da África e colonizaram o Brasil com mão de ferro. Assim como foi toda a história da colonização mundial. A gente teve alguns problemas no Brasil com uma invasão holandesa, francesa. E no Recife, por exemplo, a gente teve a invasão holandesa. E a gente tem um nome na história que é o Maurício de Nassau. Eu até já falei dele aqui em um videozinho, tá aí. Vocês podem procurar que vocês vão ver falando sobre o Maurício. É muito relevante essa lembrança que a gente tem do 15 de novembro, porque ela traz uma coisa com ela pouco discutida nos livros de história, que é essa deportação para a sucessão de exploração. O conhecido como Marechal Fonseca, que liderou a formação do exército brasileiro, podemos dizer assim, porque não existia, tá, o exército brasileiro. Existia o exército de Portugal e existia a polícia da coroa brasileira, tá? Então eu sempre coloco isso porque veio primeiro a polícia para depois vir o exército. É uma data para refletir, porque na verdade o que aconteceu foi que eles deportaram a família imperial para manter-se no poder. Hoje a gente tem famílias que vieram dessa linhagem pós proclamação da República, e aí eles seguiram alguns exemplos. Revolução Francesa, a questão dos Estados Unidos também. O Brasil ele tem leis formatadas com base na legislação americana e a própria, para você ver, que hoje as pessoas falam mal dos Estados Unidos, mas as leis são formatadas com base na legislação e a própria cultura dessa época, revolucionária, digamos assim, e libertária, entre aspas, vieram com base aí nessa ideia de liberdade americana que tinha acontecido um século antes, quando eles se libertaram da coroa inglesa. A coroa inglesa, porque os Estados Unidos eles foram também uma colônia. Olhando por esse ponto de vista, a gente tem muita coisa para refletir, porque não foi uma... 15 de novembro, ele é uma data para você aprender sobre o que aconteceu naquele dia em diante. Os brasileiros, que provém esse termo do sufixo de trabalho, oriundo da língua latina portuguesa, o sufixo eiro, falando sobre o sufixo eiro, que deu origem a esse nome brasileiro, que na verdade não deveria ser brasileiro, deveria ser brasiliano, e não brasileiro por causa do sufixo de trabalho. Então o brasileiro já tem essa carga de trabalho nas costas, e ele vem com essa ideia do 15 de novembro continuando nessa exploração, tá? Não mudou. Essas famílias que participaram do levante do 15 de novembro, elas se mantêm no poder até hoje. São donos de grandes empresas, bancos e até mesmo estão na política, tá? Então é bastante relevante que a gente pense nisso como uma coisa a não só refletir, como também entender por que isso existiu. A coroa ela mandava o patrimônio do Brasil para fora, para a Europa, mas aí vieram essas pessoas, se levantaram contra o rei, né, e a família deles, e começaram a tirar aquilo que era para fora para eles.
Então, o que mudou de exploração? O que há de se comemorar em uma coisa dessa, se não foi uma liberdade real para todos? O trabalhador brasileiro, ele sempre foi escravo da elite. Ele sempre foi escravo da elite, ele sempre foi mão de obra, ele sempre foi massa de manobra. E isso continuou com a abolição e com a proclamação, posteriormente, da República. Então, a República, no meu ponto de vista histórico, jurídico, para mim é uma farsa. Né? É uma farsa totalmente real. E, como tudo no Brasil, é uma farsa. A história, ela não é contada como se deve, e todos os detalhes que devem ser contados não são contados, são maquiados. É um dia para você procurar ver, procurar olhar, procurar ver, entender o que tem ali de base para o seu aprendizado, para você não cair nessa farsa também, de que foi uma coisa que mudou, revolucionou, melhorou, quando não. Manteve-se pessoas no poder que, em tese, não tinham, mas queriam ter, e que até hoje estão aí. Eu devo ressaltar para você nesse fato. Eu não sei, não colocaria, como alguns historiadores colocam aí, esse fato como um golpe do Teodoro. Não foi só o Teodoro, é muita gente por trás do Teodoro. Então, o Teodoro, ele é uma ferramenta de transformação do fato histórico em real, né? Que eles planejavam entre linhas, entre eles, entre a elite, né? Aqueles caras que eram donos de fazenda, cafeicultores, caras que trabalhavam com açúcar e criação de gado também. Então eles formavam a elite brasileira e essa elite que queria esse poder de Portugal. Era muita coisa, era muita riqueza, era ouro, era extração de minério, era tudo, eles queriam isso para eles. O Marechal, ele foi um cara que fez isso acontecer. Então não coloco isso como um golpe em si dessa coisa que nem existia, que era o exército brasileiro. Não era isso. É um golpe da elite. Como hoje a gente tem outros golpes da elite. Com a contracultura, com a ideologia de base que se coloca para massa de manobra, enfim. Então não é uma coisa para você comemorar, é uma coisa para você refletir. E refletir seriamente. Refletir seriamente, porque tem muita coisa por trás que se você não procurar entender, aprender, você vai passando de geração para geração em verdades que não vão levar a lugar nenhum. Tá? Então, nesse dia 15 de novembro, eu acho que fica uma reflexão para aprender de novo o que você não aprendeu. Eu acho que é isso que você deve fazer.